Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer a instalação hoje do Debian 10.10.0 Non-Free. Bem facinho, vamos lá? Vamos lá pessoal. Estamos aqui no site do Debian. E aqui no site do Debian, pessoal, nós temos aqui do lado direito a opção de baixar, tá? Só que aqui é o seguinte, se eu clicar em baixar aqui, eu vou baixar a versão NetInst, que é a versão que você instala praticamente por meio da internet. Ela vem com 300 e poucos megabytes, só que é um pouco mais avançada a instalação. Eu tenho um vídeo aqui no canal fazendo a instalação nesse modo. Eu vou deixar no card aqui em cima. Se vocês quiserem ver a instalação no modo NetInst, vocês podem clicar no decorrer do vídeo no card que vai aparecer e ver a instalação, tá? Hoje eu vou fazer uma instalação bem mais simples, ideal para quem está começando a utilizar Linux e quer partir para Debian, mas não quer entrar pelo modo mais avançado. Então eu vou instalar a versão Non-Free, que é uma instalação bem mais suave, e vocês vão notar que não tem tanta dificuldade assim, tá? Então aqui é o seguinte, pessoal, nós estamos aqui, como eu disse, não cliquem aqui, porque se vocês clicarem aqui, vocês vão baixar essa versão que não é a que eu vou fazer a instalação, portanto vocês podem ter um pouco de dificuldade, para você que está assistindo e não tem muita experiência, certo? Vamos baixar um pouquinho aqui, e aqui em mais nós vamos clicar. Certo? Agora aqui, pessoal, nós entramos numa nova aba, numa nova janela do navegador, e aqui nós vamos em Download, certo? Aí aqui nós temos informações da ISO, como fazer a instalação, várias opções de baixar, só que se a gente rolar um pouco aqui, embaixo nós temos uma advertência aqui, ó. Se algum hardware em seu sistema requer que firmware não livre seja carregado, com o controlador do dispositivo, você pode usar um dos arquivos Tarball de pacotes de firmware comuns ou baixar uma imagem não oficial que inclui esses firmwares não livres. Instruções de como usar os arquivos Tarball e informações gerais sobre como carregar um firmware durante uma instalação pode ser encontrada no guia de instalação. Então aqui nós vamos baixar, pessoal, nesse modo aqui. Nós vamos clicar aqui. Somos direcionados para cá. Vou colocar em português para ficar fácil para vocês. Vou fechar essa janelinha. E aqui nós temos duas opções, pessoal. Principais, é claro, né? Nós temos mais opções, mas nós temos duas opções principais aqui, que é a MD64, que é de 64 bits. E temos também aqui o i386, pessoal, que é um sistema de 32 bits. Vamos clicar em AMD64. E aqui nós somos direcionados novamente para mais uma janela aqui, e nessas são as opções de download. Aqui nós temos desde ISO CD, como também a ISO DVD. A ISO DVD tem 3 GB e poucos megas. Eu vou clicar aqui. Eu não vou clicar, pessoal, porque eu já baixei, tá aqui. Ela na realidade já está baixada. 4 GB, pessoal. 3 e pouco dá 4 GB, marcou 4 GB aqui. E então eu cliquei e baixei essa versão com a imagem DVD ISO, certo? Você pode baixar a ISO CD também. Eu baixei essa, que ela é mais completa ainda. Então, para você que está iniciando, eu recomendo essa versão aqui. Vamos fazer o seguinte agora. Já que eu baixei, mostrei para vocês o passo a passo, vou deixar o endereço desse link aqui. Vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, se vocês desejarem baixar diretamente, tiver dificuldade para chegar até aqui. Certo? Vou minimizar. Vamos lá, pessoal. Agora a etapa que nós vamos seguir agora é a de instalação. Nós vamos usar aqui o VirtualBox. Vamos criar aqui uma nova máquina, aqui em novo, que eu vou colocar o nome de Debian e Debian de 64 bits. Vou dar um próximo. Aqui eu vou colocar 3 GB de RAM. Dar um próximo. Criar. Próximo. E aqui, pessoal, eu vou colocar 62 GB, certo? Vou clicar em criar.
Beleza. Antes de iniciar, eu vou aqui em configurações e aqui em sistema, pessoal, eu vou habilitar EFI. Se o modo de instalação for o EFI, vai funcionar aqui. Beleza. Aqui eu vou em processador. Eu posso colocar mais um aqui se eu tiver um computador tipo aí com 4 núcleos. Eu estou aqui com o i5, ele tem 4 núcleos, então eu vou colocar 2 aqui para virtual. Certo, o que nós vamos fazer mais aqui é monitor. Monitor, pessoal, vou colocar uma memória aqui de 128 MB. Tá, e vou dar um OK aqui. Agora eu vou iniciar. Então aqui em downloads, eu vou buscar por firmware. Escolher, iniciar. Beleza. E aqui, pessoal, é o boot do Debian. Eu vou entrar aqui pelo modo Graphical Install, certo, pessoal? Aqui eu vou escolher já o português do Brasil. Esse modo de instalação é bem interessante, pessoal, e bem ideal para quem está começando a usar Linux e quer se aventurar no Debian. Então, eu recomendo a opção Non-Free, porque ela já traz uns plugins necessário para reproduzir várias coisas e também ela te dá um instalador bem mais fácil, certo? Português brasileiro. Beleza, pessoal, aqui eu vou criar o nome da máquina, vou colocar Tico, avançar. Nome de domínio eu vou colocar Tico também. Aqui eu vou criar uma senha de root, pessoal, bem interessante isso aqui. Vou dar um próximo. Agora eu vou criar um novo nome para usuário, pessoal. Vou colocar aqui Tico também. Deixar do jeito que está aí. Aqui eu vou criar uma senha para esse usuário, certo? Aqui eu vou selecionar o local onde eu me encontro, que é o estado de São Paulo. Aqui, pessoal, ele já me pergunta se eu desejo instalar usando o disco inteiro. Eu vou fazer essa opção, tá? Aí vai depender da situação de vocês. Se você não tiver nenhum sistema instalado no seu HD, recomendo fazer isso aqui. Se tiver, tenha cuidado aí, pode ir para a opção manual. Mas tenham cuidado para vocês não estragar o sistema que está no HD de vocês, tá? No caso aqui não tem nada, eu vou usar a opção primeira aqui. Continuar. E esse disco aí de 67 GB. Continuar. Aqui ele me dá essa opção padrão, que é para iniciantes, pessoal. Essa aqui é ideal para vocês aí, que é deixar tudo em uma única partição. Você também pode criar a partição home separada, como outras partições aqui, como a var e a tmp. Mas eu recomendo aqui para iniciantes a primeira opção. Continuar. Aqui, pessoal, eu vou só aceitar aqui, continuando. Ele me alerta aqui se eu desejo continuar. Seleciono sim e continuar. Certo, pessoal, ele já está começando a fazer a instalação do sistema. Certo, pessoal, nessa etapa é dito que ele leu o DVD que eu baixei, a versão, a ISO que eu baixei. Então ele está me perguntando se eu desejo ler outro, se eu desejo colocar outro DVD para ser lido. Vou deixar não, porque os próximos pacotes, pessoal, vai ser atualizado por meio da internet. Então não. Aqui ele pergunta se eu desejo escolher um espelho de rede, pessoal. Sim, eu vou escolher, justamente para as próximas atualizações. E aí eu vou escolher do Brasil, que é o mais próximo e, portanto, deve ser o melhor, certo? O mais rápido. E aí nós temos essas opções aqui, pessoal. Podemos até deixar o Debian aqui também, se quiser. Temos também a da Universidade de São Carlos, tem a da Universidade do Paraná. Podemos deixar essa aqui, ó. Aqui, pessoal, vou deixar em branco, continuar. Participar do concurso de utilização de pacotes, sim ou não? Não, pessoal, vou deixar do jeito que está. Não, continuar. Nessa etapa, pessoal, nós podemos escolher o nosso ambiente gráfico. Então nós temos aqui vários ambientes de desktop. Nós temos o GNOME, o XFCE, KDE Plasma, Cinnamon, Mate, LXDE, LXQT e vários outros, tá? Nós temos várias opções, você pode escolher até mais de um aqui, pessoal. Eu vou escolher o KDE Plasma e o GNOME. Então vamos clicar em continuar. Aquela etapa que eu marquei um espelho de internet, pessoal, aqui nessa etapa é justamente baixando os pacotes daquele espelho. Pessoal, como eu falei no início, essa distro com esses pacotes non-free
é o ideal para quem está iniciando, tá? Se vocês, como eu já falei, se vocês instalar ele com a ISO NetInst, que é uma ISO pequena, pacotes livres, eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu faço a instalação nesse modo, tá? Aqui nós temos o gerenciador de sessão, pessoal. Nós temos duas opções aqui, o GDM3 e o SDDM. Então nós podemos escolher qualquer um dos dois. Eu vou escolher o SDDM, tá? E vou continuar. Pessoal, instalação concluída. Agora eu vou reiniciar o computador. Beleza, pessoal? Aqui agora eu vou dar um Enter, colocar minha senha. E está aí, pessoal. Debian instaladinho. Debian non-free. Vou ajustar aqui a tela para a gente ver em tela cheia. Tá aí. Pessoal, eu coloquei dois ambientes de desktop. Eu vou reiniciar agora para mostrar para vocês os dois ambientes, que é o GNOME e o KDE. Aqui, pessoal, estou com o GNOME Classic. Eu vou mudar para o Plasma. Certo, pessoal? Vou ajustar também aqui a resolução. Ok. E tá aí, pessoal, o Debian versão 10.10. Vou entrar aqui no terminal para mostrar para vocês. Abrir aqui o console. Vou instalar aqui o Neofet. Tem que entrar como root aqui, pessoal. Beleza, pessoal? Deixa eu só sair do root aqui e vou entrar agora com o Neofet. Debian 10 Buster. Certo, pessoal? Muito bem, pessoal. Então nós estamos aqui com o Debian instalado e essa versão te dá suporte a Wi-Fi, te dá suporte a Bluetooth, te dá suporte a vários plugins que você precisa no dia a dia, tá? Vocês notaram aqui, deixa eu abrir o terminal. Vocês notaram aqui que o sudo não está habilitado, pessoal. Vou dar um exemplo aqui, ó, sudo apt install gedit, por exemplo. O sudo não está habilitado. O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos primeiro instalar o sudo. Ele não tem sudo. Então nós vamos dar o comando su para entrar como root. Agora nós vamos dar um apt install sudo, certo? Instalamos o sudo. Agora nós vamos editar o arquivo que está em /etc/sudo-ers, certo? Então nós vamos entrar com o nano em /etc/sudo-ers. É desse jeito que escreve, tá? Vamos dar um enter. E aqui, pessoal, nós vamos editar, vamos adicionar uma linha aqui na realidade, aqui, ó, abaixo de root. Nós vamos colocar o nosso usuário, o usuário que você criou, pessoal. No meu caso eu criei o Tico. Então eu vou colocar Tico, vou com letra maiúscula aqui digitar isso aqui, ao igual, parêntese, ao, dois pontos, ao, fecha parêntese, final, ao. Pronto, é isso aí que eu tenho que fazer. Certo? Agora eu vou dar um Ctrl O para salvar e um Ctrl X para sair. Beleza, pessoal. Então agora que nós habilitamos o sudo, nós instalamos o sudo, agora nós já podemos, deixa eu entrar novamente aqui no terminal, nós já podemos instalar qualquer programa aqui ou atualizar o sistema por meio do comando sudo. É só dar um sudo, por exemplo, atualizar o sistema, sudo apt update. Agora você já pode dar a senha, ó, e ele já faz a atualização por meio do sudo, certo? Como também você pode instalar um programa. Vamos dar um exemplo aqui, vamos instalar aqui o VLC, sudo apt install VLC, pessoal. Olha aí. Agora você já está com o seu Debian com o sudo funcionando. Suporte a Bluetooth, Wi-Fi e muitos outros plugins também já está habilitado aqui no Debian, tá? É a versão non-free, certo, pessoal? Podemos fechar aqui o Bluetooth, o Wi-Fi, pessoal. Você já pode observar que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Ó? Automaticamente já
está funcionando. Como também o Bluetooth, é só você configurar, tá? Já está funcionando também. É só a configuração básica aqui que você precisa. E essa versão non-free, ela é bem completa, pessoal. Nós temos a loja de aplicativos aqui, o Discover, porque eu instalei aqui tanto o KDE quanto o Gnome. Então nós temos aqui. Se eu clicar em verificar por atualizações, ele já me procura também atualizações aqui, pessoal. Tá? Sem atualização, já está atualizado. E aqui na loja eu posso procurar por meus aplicativos, pessoal. Então você pode baixar tanto por meio dessa loja quanto por meio da loja do Gnome, o Gnome Software. Vou encerrar minha sessão para a gente entrar pelo Gnome, para vocês verem também a loja do Gnome. Certo, pessoal? Aqui é o Gnome. Nós temos a loja do Gnome aqui também, ó, Gnome Software. Então, dois ambientes de desktop aqui no Debian. E aqui você também faz a sua pesquisa do software que você deseja instalar aqui, do programa, certo? Papéis de parede, pessoal, vem alguma coisa? Vamos ver. Não vem, pessoal. Ou vem? Vem sim, pessoal. Vem papéis sim. Certo? Daqui a poucos dias, pessoal, vai ser lançada a versão 11 do Debian, tá? Assim que lançar, eu vou postar aqui também a nova versão do Debian, tá? Essa é a versão, uma atualização do Debian Buster, Debian 10, tá? Mas logo será lançada a nova versão do Debian e eu vou fazer um vídeo aqui mostrando para vocês como funciona, tá? Pessoal, esse Debian aqui, essa versão que eu instalei aqui, tem bastante programas. Vocês podem ver que tem bastante programas. E é um bom sistema, como eu falei desde o início, para quem está começando no Linux e quer se aventurar no Debian. Então a versão non-free é a melhor opção para você, tá? Mais para frente, quando você pegar mais informações e ficar mais esperto sobre como trabalhar no Linux, você pode experimentar, instalar o modo mais avançado, tá? Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Se fizer o passo a passo como eu fiz, não vai ter erro. Vocês vão ver que vai ser uma instalação bem tranquila. E é bem legal esse sistema, tá? Então eu agradeço vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Abraços!